pelo seu senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo. Se esse versículo não estivesse na Bíblia, nós nunca podíamos imaginar uma coisa dessa. Escute o que está escrito aí. Em verdade eu vos afirmo, quem está falando é Ele, é o Mestre, o Senhor. Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Você pode imaginar isso, irmãos? O Senhor colocando os seus oikonomos, como vamos chegar lá agora mesmo, no versículo específico, colocando os seus servos na sua vinda. Ele colocando os seus servos na sua mesa, dispondo-se, assumindo uma posição de servo, o que ele já fez naquele lava-pés em João 13, lembra-se? E dizendo que ele vai colocar agora aqueles que com ele sofreram, aqueles que compreenderam algo das suas aflições. Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo falando: eu preencho na minha carne o que resta das aflições de Cristo, a favor da igreja que é o seu corpo. Irmãos, nós sabemos o que é sofrer por causa do pecado, todos nós sabemos. Nós sabemos o que é sofrer por más decisões. Nós sabemos o que é sofrer por causa da nossa obstinação. Nós somos cabeça dura e cerviz dura, soberbos, arrogantes, presunçosos. E nós sabemos o que é sofrer por causa disso. Mas quantos de nós sabem o que é sofrer por Cristo? Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo a favor da igreja que é seu corpo. Isso não é sofrimento por causa de pecado, de carne, de mundo, de desvios, de extravios. Isso é sofrer por causa da edificação da igreja. Os sofrimentos de Cristo para a redenção já foram completados. Só Ele sofreu, só Ele podia cumprir a redenção. Mas resta ainda aflições de Cristo, para que a igreja seja edificada. Para redimi-la, Ele fez sozinho. Para edificá-la, Ele chama companheiros. Privilegiados somos nós, porque Ele podia fazer isso sozinho. Ele podia fazer isso por meio de anjos. Ele podia fazer isso de outra maneira. Ele podia colocar um gravador no céu e anunciar o evangelho para toda criatura. Muito fácil para Ele. O homem criou um gravador na terra. Muito fácil para Ele pôr um reprodutor de som aí no céu e pregar o evangelho a partir do céu e todas as nações ouvirem. Facílimo para Deus. Mas Ele não quis fazer assim. Paulo vai dizer: de Deus nós somos colaboradores, porque Ele quis fazer dessa maneira, não é porque Ele precisa fazer dessa maneira. Então, irmãos, se isso já é um privilégio, colaborarmos, e depois de termos feito tudo, sabemos que somos servos inúteis, nós temos essa palavra dele para nós. Ele está dizendo em verdade. Quando o Senhor fala em verdade, presta atenção no que Ele está falando. É em verdade. Em verdade eu vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Deixe-me lembrar uma instância em que o Senhor fez isso, que assombra o nosso coração. Quando os seus 7 discípulos, Pedro mais 6, estavam falidos, completamente fora do propósito de Deus. Pedro tinha negado seu Senhor 3 vezes e o amaldiçoado. Estavam sem rumo, sem direção. Eles estavam, mas não o seu Senhor. O chamamento do seu Senhor os havia separado. E os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Então ele se apresenta na praia para aqueles famintos, pescadores profissionais, que passaram a madrugada no mar da Galileia, o lago de Genezaré, abundante de peixe, na melhor hora, e os profissionais estavam lá. E não pegaram nem um girino. Se apresenta aquele homem lá na praia e faz uma pergunta maravilhosa. Que Senhor nós temos, quão condescendente Ele é. Ele diz assim: filhos, ele estava a 90 metros deles, lá na praia, do barco na praia, 90 metros. Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Que pergunta do nosso Senhor. O Senhor sabia que eles não tinham nada. Ele é Deus, o Criador, não é? Mas veja a atitude dele, para que eles vissem onde eles estavam, diante do chamamento dele. Ele os chamou. E onde eles estavam? No barquinho, pescando,
Pedro deprimido, mais 6 deprimidos, tinham perdido o Senhor, ele negou o Senhor, amaldiçoou o Senhor, ele é maldito, ele é anátema, eu não conheço esse homem, mas lá estava o Senhor. Então, quando o Senhor pergunta, filhos, tendes algo que comer? A resposta podia ser outra. Eles disseram, nada, nada. Então, eles ouvem uma ordem, lancem a rede à direita do barco e achareis. Aí, esse que é o Criador, deve ter dado assim um assovio para um cardume. Aí aquele cardume encheu aquela rede. E aí o João, aquele que reclinava sua cabeça no peito do Senhor, ele discerniu, foi ele que discerniu, dizendo, é o Senhor. Quando João disse, é o Senhor, o Pedro não pôde esperar, não pôde suportar. Ele estava pescando no barco, despido. Então diz que ele veste rápido uma túnica, mergulha na água e vai nadando à frente do barco. E quando ele chega na praia, pela primeira vez na história de Pedro, ele não tem palavras para dizer para o nosso Senhor. Porque ele é o conselheiro de Jesus, você sabe, né? Não, mestre, não suceda isso contigo. Não vá à cruz. Não seja assim, tem compaixão de ti. Porque na verdade ele queria dizer, tem compaixão de nós, né? Se o seu Senhor ia para a cruz, para onde iriam os seus discípulos? Então esse era o Pedro. Mas agora suas palavras acabaram, porque agora ele está destroçado. Chega de carne, chega de iniciativa própria, chega de achar que eu sou, eu posso, eu tenho, eu entendo, eu conheço. Chega. Ele está no fundo do poço. Então agora ele vai nadando apressado na praia. O que será que vai acontecer lá? É o Senhor. João disse que é o Senhor. Eu vou lá conferir isso. Então ele chega, quem sabe, nadando cansado, 90 metros. E ele vê um braseiro na praia. No capítulo 21 de João, verso 9, esse braseiro está registrado. Mas há um outro braseiro em João, no capítulo 18, versículo 18. E foi nesse braseiro que Pedro negou o Senhor a última vez. Diante daquela criada, dizendo, eu não conheço esse homem. Então nosso Senhor remonta a cena. Ele quer levar a memória de Pedro ao braseiro, onde ele negou o Senhor. Então quando Pedro chega na praia, vê um braseiro. Mas não só um braseiro. Sobre o braseiro havia peixes e havia pão. E eles não pegaram nada. Mas o Senhor preparou o café da manhã para eles. Cingindo-se, colocando-os à mesa, lhes servirá. Não há nada que nos escandalize mais do que a misericórdia do Senhor, do que o amor do Senhor, inviolável, invencível por nós. Então quando eles viram aqueles peixes, aqueles pães, lá estava Pedro, com a sua boca fechada. E aí o Senhor diz algo ainda mais surpreendente, porque o café da manhã já estava pronto, ele já preparou, ele é o Senhor. Mas ele diz assim, trazei-me algum dos peixes que acabastes de apanhar. Você entende essa frase? Ele está dizendo assim, apesar de vocês, eu ainda busco cooperadores. Trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Fui eu que dei para vocês, vocês não pegaram nada, eu que dei. Mas vocês que puxaram a rede, vocês que apanharam. Trazei alguns dos peixes que apanhastes. E completou o café da manhã, todos de boca fechada. E o Senhor cozinhando os peixes. E aí ele começa a sua audiência com Pedro. Pedro, tu me amas. Ai, irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Ele havia confiado algo para Pedro. Ele não iria tirar de Pedro o que ele deu para Pedro. Mas para que Pedro pudesse ser um oikonomos, ele precisava chegar ao zero. O que é nascido da carne é carne. E é inútil no serviço a Deus. Inútil. Então, ele começa usando aquela palavra ágape, que fala de um amor que dá a vida, que vai até o fim. Porque foi isso que ele ouviu dos lábios de Pedro. Pedro tinha dito isso para ele. Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Então, ele só age com Pedro baseado no que Pedro falou. Assim o Senhor conosco. Ele nunca vai além do que nós vamos com Ele. Ele nunca fala para nós o que nós não falamos para Ele. Ele nunca vai além nessa relação.
Nosso Senhor está disposto a ir 100% na relação conosco, mas Ele vai passo a passo na medida que nós respondemos a Ele.